começando o Pauta Aberta dessa segunda-feira, 18 de julho. Eu já agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Confira os destaques de hoje. Susto no céu. Nessa segunda de manhã, um avião da Gol evita colisão com a aeronave da Latam no aeroporto de Congonhas. E ainda teve acidentes aéreos na Bélgica e na África. Menos chamadas telefônicas para incomodar no dia a dia. O Ministério da Justiça suspende 180 empresas do setor de telemarketing, principalmente aquelas ligadas a bancos e instituições financeiras. Alerta para a saúde das crianças. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo e tem aumentado os casos da doença. Na semana em que se comemora o Dia da Caridade, você vai acompanhar aqui no Pauta Aberta uma série de reportagens sobre o ato de ajudar o próximo. Hoje você vai entender o que é caridade. E um programa especial revelou os 45 escolhidos para a próxima etapa do VEM, o Festival de Música Católica da TV Evangelizar, que vai descobrir novos talentos de todo o Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pauta Aberta. Um susto hoje cedo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um avião teve que arremeter para evitar um acidente com outra aeronave. O avião da empresa aérea Gol, que vinha de Porto Alegre e que se aproximava do aeroporto de Congonhas, teve de arremeter para evitar a colisão com uma aeronave da Latam, que estava na pista e se preparava para levantar voo. Imagens registradas pelas câmeras do próprio aeroporto e por sistemas privados de navegação aeronáutica registraram o momento de aproximação das duas aeronaves, o que aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje. Em nota, a Gol confirmou que o voo 1209 efetuou uma arremetida durante o seu processo de aterrissagem em São Paulo, devido à presença de uma aeronave de uma companhia congênere na pista, e disse que todo o procedimento seguiu os mais rígidos protocolos de segurança. Mesmo assim, parece que o susto foi grande. E outro susto no céu, dessa vez na Europa. Um piloto teve que acionar paraquedas de emergência para fazer um pouso forçado na Bélgica. Moradores da cidade de St. Andrews filmaram o momento em que o avião fez pouso na vertical. O piloto teve problemas na aeronave e precisou fazer pouso forçado. Com ferimentos leves, o piloto do avião conseguiu sair andando após acionar o sistema de paraquedas de emergência. Uma das testemunhas que filmou o incidente escutou 2 explosões no ar. Depois que olhou para cima, viu a aeronave caindo do céu. O fato curioso é que alguns modelos de avião pequeno possuem paraquedas instalados como medida de segurança para serem usados em momentos como visto nas imagens. E outro acidente com avião aconteceu hoje na Somália, país africano, mas também com final feliz. O avião ficou de cabeça para baixo durante um acidente no aeroporto na cidade de Mogadíscio, na Somália. Todas as pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida, segundo a imprensa estatal. O acidente aconteceu durante o pouso de um voo doméstico que vinha da cidade de Baidoa, no aeroporto internacional de Aden Abdullah. A aeronave pertence à companhia aérea Juba Airways. Segundo a imprensa estatal, ninguém ficou ferido e todos foram retirados a tempo antes do avião ser consumido pelas chamas. O Ministério da Justiça anunciou a suspensão por tempo indeterminado a partir de hoje das atividades de cerca de 180 empresas do setor de telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras. Segundo a decisão, as empresas autuadas ligavam insistentemente para os consumidores, sem o consentimento deles, e ofereciam serviços, o que é ilegal. Entre janeiro de 2019 e junho de 2022, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou 6.085 reclamações de consumidores contra telemarketing abusivo. O site consumidor.gov do Ministério da Justiça recebeu 8.462 queixas no mesmo período. No despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a medida cautelar determina a suspensão dos serviços do telemarketing ativo abusivo em todo o país, que vise o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone, se expressamente tiver manifestado interesse nesse sentido. A decisão prevê multa diária de R$1.000 às empresas que descumprirem a regra. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela de julho do Auxílio Brasil. Mais de 18 milhões de famílias devem receber um benefício essa semana.
Os beneficiários com o número de identificação social UNIS com o final 1 serão os primeiros a receber de acordo com o calendário. Os repasses vão até o dia 29 de julho. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. A folha de pagamento do mês supera 7 bilhões de reais. As famílias vão receber em média R$ 408. Além do benefício principal, existem as rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como o Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas em 2 aplicativos: o Auxílio Brasil, que foi desenvolvido para o Programa Social, e também o aplicativo Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas da poupança digital do banco. Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários, mais de 8 milhões de famílias. Depois tem as regiões do Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. E agora um alerta para a saúde das crianças. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. Os dados mostram que apenas 47% das crianças receberam a vacina em 2022. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e rubéola e faz parte do calendário de vacinação. Essa vacina é oferecida nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. A tríplice viral é geralmente aplicada em 2 doses. Uma quando a criança completa 1 ano de idade e a segunda com 15 meses. O risco dessa queda na procura é que o sarampo está avançando no Brasil. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde 2018, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos. Algumas capitais brasileiras já começaram a vacinar crianças entre 3 e 5 anos contra a Covid-19. Aqui em Curitiba, na capital do Paraná, ainda não tem previsão para começar a vacinação em crianças. O repórter Sérgio Júnior conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Sérgio. Quais são as cidades que já estão vacinando as crianças contra o coronavírus? Olá, Vanessa, e a todos que acompanham o Pauta Aberta. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a começar a vacinar as crianças de 3 a 5 anos. Hoje, as cidades de Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, Salvador e São Luís também começaram a vacinar, usar a vacina Coronavac nas crianças de 3 a 5 anos. Na semana passada, a Anvisa autorizou o uso da Coronavac nas crianças. Ainda na mesma semana, no dia 15, o Ministério da Saúde orientou, recomendou, mas ainda Curitiba e outras demais capitais do Brasil não começaram, porque esperam uma nota técnica oficial do Ministério da Saúde. Essa nota deve ser divulgada ainda nesta semana. Assim, as secretarias estaduais e municipais de saúde aqui do estado continuam organizando e planejando o cronograma de vacinação que eles precisam aí seguir esse planejamento da vacina para orientar e também vacinar todas as crianças de 3 a 5 anos, tanto aqui em Curitiba quanto no restante do estado do Paraná. As outras capitais, o restante das capitais aí do país também seguem essa orientação do Ministério da Saúde, que deve ser aí oficializada nesta semana com um decreto. Eu volto com você, Vanessa. Maravilha, Sérgio, obrigada. Que venha logo a vacina para que todas as nossas crianças também fiquem protegidas, né? Obrigada, boa tarde. Agora, você sabia que coçar os olhos constantemente pode causar uma doença rara e até levar à cegueira total? Pois é, um hábito que a maioria das pessoas tem e que geralmente nem percebe. Aos 26 anos de idade, a Márcia foi surpreendida com o diagnóstico de uma doença rara. Eu senti bastante dificuldade, para enxergar, principalmente de longe, e aquilo estava afetando muito a minha qualidade de vida. Aí o médico solicitou alguns exames e foi nesse exame que eu descobri que eu tinha o ceratocone no olho direito. É uma doença em que a córnea, que é a parte da frente do olho, é a primeira lente que a gente tem no olho, aquela partezinha transparente na frente do olho, tem um afinamento e um encurvamento progressivos na parte central e inferior da córnea. Então, isso torna com que a lente, que deveria ser regular,
fique com uma superfície irregular. Cerato vem de córnea e o cone do formato da córnea, que vai virando um biquinho, um cone mesmo. O ceratocone afeta cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil. Uma doença que pode ser causada por vários fatores. Mas o que chama atenção é que um hábito muito comum é um dos principais responsáveis. Existem fatores relacionados, fatores de risco. Então, existe uma associação com fator genético, mas é uma porcentagem que não é tão grande dos casos, tá? E existe uma associação que é bastante importante com o ato de coçar os olhos cronicamente. Os microtraumas levam a lesões das fibras da córnea que podem fazer com que ela fique mais frágil e aí desenvolva o ceratocone. A doença costuma surgir na infância ou adolescência e se manifesta por meio de sintomas bem característicos. Geralmente a gente detecta esses pacientes quando eles têm sintoma porque começa a baixar a qualidade visual. Tá? No início é um astigmatismo baixo, pode ter um pouco de miopia associada e a qualidade visual cai, começa a ver as imagens um pouco borradas, pode ter sintomas noturnos, como por exemplo ver halos em volta das luzes. O ceratocone não tem cura e pode até levar à cegueira nos casos mais graves. Por isso é imprescindível começar o tratamento o quanto antes. O tratamento do ceratocone é interromper a progressão. Então a gente faz uma cirurgia chamada cross-linking, que é com o objetivo de deixar a córnea mais firme, mais resistente, para que ele não fique progredindo e não avance a casos avançados. E aí a gente vai tratar o defeito visual do paciente gerado pelo ceratocone. Então eu posso usar óculos. Em alguns casos, muitos não corrigem a visão com óculos, eu parto para o uso de lente de contato rígida ou então para a cirurgia de anel intraestromal, que é um anelzinho que a gente coloca dentro da córnea para melhorar a forma da córnea, tentar deixá-la um pouco mais regular, menos cônica e dar um pouco mais de qualidade visual para o paciente. No caso da Márcia, não foi preciso fazer cirurgia, mas o acompanhamento é constante e o principal, ela teve que parar com o costume de coçar os olhos. Aí eu precisei começar a usar a lente rígida no olho do ceratocone para estar fazendo o controle do crescimento da córnea. E aí foi aonde eu encontrei facilidade, porque o grau acabou estabilizando com o uso da lente. Apenas 5% dos brasileiros procuram um oftalmologista, um sinal de alerta, já que além do ceratocone, muitas doenças poderiam ser evitadas. O ideal é consultas anuais e nunca coçar os olhos. Do ceratocone é a maior dica que eu tenho, assim, não coce os olhos. O ato de coçar é muito ruim para a sua córnea. Um mutirão de solidariedade movimentou uma cidade no interior do Paraná. Nas cestas básicas montadas pelos voluntários, além de alimentos, foram doados acolhimento e amor ao próximo. Uma linha de produção movida pela solidariedade e amor ao próximo. Cerca de 300 voluntários de 9 cooperativas de Maringá, no noroeste do Paraná, se uniram para montar 500 cestas básicas. A ação celebra o Dia Internacional do Cooperativismo. A gente promove esse grande evento solidário, que é para a gente fortalecer os nossos princípios, que é a gente cuidar da comunidade, que é a gente mostrar o nosso cuidado com as pessoas. A gente também tem uma característica particular aqui em Maringá, que a gente se reúne todas as cooperativas. Então isso mostra também a nossa força de grupo, a nossa intercooperação. Então tudo isso é ligado com os nossos principais valores, com a nossa essência, que é sobretudo cuidar de pessoas. Os alimentos foram arrecadados durante 3 sábados. Os voluntários atuaram em frente a supermercados e conseguiram doações de itens como arroz, feijão, óleo, macarrão e bolachas. Por causa da pandemia, o evento conhecido como Dia C ou Dia de Cooperar não foi realizado nos últimos 2 anos. Por isso, agora, retomar as atividades presenciais é motivo de alegria. É maravilhoso, porque você saber que você pode ajudar outras pessoas, né, com um pouquinho de tempo que você dispensa para poder estar fazendo essa ação é maravilhoso, é muito gratificante. A taxa de pobreza aumentou bastante, né? Principalmente pós-pandemia. Está difícil, as coisas estão muito caras, os alimentos estão subindo cada vez mais. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é montar algumas cestas para poder ajudar as pessoas. Eu acho essencial.
As quase 6 toneladas de alimentos serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. E, além de fazer o bem, reforçam o objetivo da cidade de receber o reconhecimento de capital nacional do associativismo. Veja no próximo bloco, foram anunciados os 45 selecionados para a próxima etapa do VEM, Festival de Música Católica. Fique com a gente, voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa segunda-feira. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. Amanhã, dia 19 de julho, é o Dia da Caridade. A partir de hoje, você acompanha aqui no Pauta Aberta uma série de reportagens sobre o ato de ajudar o próximo. E hoje vamos entender melhor o que é a caridade. Acompanhe. O que é caridade para você? Olha, eu acho que é amor, né? Eu acho que a base da caridade é o amor. Caridade para mim é doar, né? Se doar para o outro. A palavra caridade vem do latim caritas, que significa ternura, amor. O dicionário define como ato de ser bondoso, generoso. Para esse teólogo, caridade, antes de mais nada, é uma virtude. Caridade seria a possibilidade, essa ação, né, de nós sairmos de nós mesmos, né, a fim de preencher os vazios, sejam eles quais forem, que existam nas demais pessoas. Por isso, acho que a pessoa caridosa nesse sentido, né, a meu ver, ele ou ela deveria ser um ótimo leitor da vida dos outros, né? Ser uma pessoa que tem essa sensibilidade à dor dos outros. Esse conceito norteou a vida de vários santos da Igreja Católica. Um exemplo é São Vicente de Paulo, que deixou um belo ensinamento sobre o que é caridade. Se 10 vezes vocês forem aos pobres, 10 vezes vocês vão se encontrar com Deus, né? Então, essa expressão do São Vicente, para mim, assim, é de uma radicalidade, né, evangélica, genuína, bastante peculiar, né, não só para a época dele, mas também para a nossa, porque ele consegue na época dele, atualizar a mensagem do Cristo, né, e permite que nós, como cristãos e cristãs, como igreja, tenhamos também essa capacidade de recuperar a mensagem de Jesus lá no primeiro século. Já São Francisco de Assis teve que aprender a se doar para quem mais precisava. De família nobre, antes repelia os leprosos, mas teve uma experiência que mudou o rumo da sua vida. Ele está lá, então, numa igrejinha, ele vê, né, o Cristo crucificado, né, e ali ele tem uma das experiências religiosas dele, né, uma das muitas conversões que São Francisco relata. E a partir desse momento em que ele entende, né, o Cristo crucificado, faz com que o comportamento dele, né, relativamente às outras pessoas, se altere completamente, né? E aí ele diz que depois dessa experiência, o local que ele mais gostava de frequentar e passar tempo era justamente o leprosário, né? E que ali ele sentia o bom aroma, o bom perfume de Jesus Cristo. Essas histórias mostram que a caridade tem o poder de transformar a nós mesmos. Eu acredito que preenche, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente se sente preenchida, completa. Faz muito bem. Eu me emociono muito, eu me sinto feliz em poder ajudar. Sempre fui ajudado, então sempre que eu posso eu faço, né, contribuo também para ajudar o meu próximo, né, e me sinto muito feliz por isso. Mas o que muita gente não sabe é que as vantagens de ser caridoso vão muito além de somente se sentir bem ao praticar um ato de solidariedade. Um estudo mostrou que dar apoio social tem efeitos positivos na nossa saúde. Esse neurocientista explica que uma região do cérebro benéfica para o nosso bem-estar é ativada quando ajudamos o próximo. E a caridade, ela tem uma importância muito grande porque ela desenvolve em nós a essência
essência da humanidade. Uma das coisas importantes quando a gente pensa em termos de caridade é o desenvolvimento de uma área do nosso cérebro, de um eixo chamado eixo mesolímbico, que é o eixo que nos torna sensíveis ao sofrimento dos outros. Então, a partir do momento em que eu pratico a minha caridade, eu estou literalmente mexendo na estrutura do meu cérebro. A gente hoje já sabe, por exemplo, que pessoas que praticam a caridade, elas são pessoas que desenvolvem mais a autoconfiança, a autoestima. E se quem pratica a caridade só colhe bons frutos, quem recebe apoio também é beneficiado. Quando você recebe a caridade, além da gente fortalecer um vínculo social, a gente fortalece um vínculo de pertencimento muito importante. Então, a partir do momento em que eu me sinto inserido numa sociedade, a partir do momento que eu me sinto abraçado por essa sociedade, eu passo, por exemplo, a desenvolver no meu cérebro uma parte muito interessante que são os hormônios, os neurotransmissores, que me fazem sentir humano, efetivamente. Mas ao contrário do que muitos pensam, a caridade não está somente em doações materiais. Ser caridoso é um modo de viver. Eu gosto de escutar, de estar ali, tirando um tempinho para aquelas pessoas. Então, não é no seu dia a dia mesmo, você está praticando o olhar, a caridade mesmo, dar atenção para cada um. Há muitas pessoas que precisam de um ombro amigo, precisam de uma oração, precisam de uma visita. A caridade é ação. Isso começa muitas vezes até pela nossa própria casa. É a compaixão que você tem, a caridade que você faz, que é este amor cristão que Deus estabelece por nós, que a tradução da palavra caridade de uma forma bastante simples é muito legal, né? Que é assim, o esvaziar-se de si mesmo para permitir que a outra pessoa cresça. Então, quando na minha casa, eu lavo uma xícara, eu não jogo um papel no chão, quando lá na minha empresa eu desligo uma luz, o que eu estou fazendo ali? Uma micro-revolução. É me colocar efetivamente no lugar do outro. A caridade é um dos carismas aqui da obra Evangelizar. E amanhã você acompanha mais uma reportagem especial sobre esse tema. Olha só, a semana está começando muito quente na Europa, com uma forte onda de calor está atingindo Portugal, França e Reino Unido, onde as temperaturas podem passar dos 40 graus. Pela primeira vez na história, Reino Unido deve viver temperaturas acima dos 40 graus. O governo britânico declarou emergência nacional, emitindo alerta vermelho para o calor incomum para o país, que vive temperaturas baixas. Segundo o governo, as aulas foram suspensas e para sair de casa só para casos de emergência. A França enfrenta queimadas em regiões de preservação. Já foram incinerados pelas chamas entre 7 a 10 mil hectares. Mais de 1.000 bombeiros foram deslocados nos 20 focos de incêndio generalizado pelo país, enquanto 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em locais de extremo perigo. Na Espanha, na região da Extremadura, milhares de hectares foram destruídos. Mais de 3 mil pessoas foram retiradas de casa na região da Serra de Mijas, em Málaga, no sul da Espanha. O governo já registrou, ao todo, 360 mortes nos 6 primeiros dias. Para especialistas, a justificativa da onda de calor está relacionado ao agravamento na emissão de gases intensificados na atmosfera, que é provocado pela poluição do ar feita pelo homem. E não é só na Europa, hein? Os Estados Unidos já estão com alerta de altas temperaturas para 55 milhões de americanos. Mais de 5 mil jovens estiveram reunidos no fim de semana em Foz do Iguaçu para um encontro vocacional. O evento antecede o chamado do Papa para a Jornada Mundial da Juventude. A Mariana, que é de Cuiabá, percorreu 1.400 quilômetros para estar aqui. Nós saímos no domingo de madrugada e a gente veio peregrinando. Então, foi essa semana inteira até que quinta-feira a gente chegou aqui em Foz. É um encontro vocacional e eu tô vindo aqui para confirmar minha vocação, né? Porque a gente vai casar daqui 18 dias. Dias e dias de viagem, noites em peregrinação. Tudo isso com um único objetivo: encontrar a vocação dentro da Igreja Católica, trocando experiência com mais de 5 mil jovens. Foz do Iguaçu foi palco do encontro do caminho neocatecumenal
ecumenal do sul e sudeste brasileiro. Um verdadeiro exemplo de dedicação e perseverança. O movimento está presente em diversas dioceses do Brasil e também do mundo. E o encontro antecede o chamado do Papa à Jornada Mundial da Juventude. O objetivo do caminho, ele é um itinerário de fé, educação permanente na fé. Nada melhor do que começar pela formação desses jovens. Esse encontro, ele tem esse propósito, essa formação com os jovens, um chamado à vocação. Essa vocação pode se estender tanto à vida religiosa quanto à vida matrimonial. É um sim que eles darão nesse momento e é um sim determinante para a vida deles. Como no caso do padre Daniel, que decidiu a vocação sacerdotal num encontro como esse. Inclusive, a minha vocação há 10 anos atrás nasceu de um encontro desse, ouvindo uma pregação, um exorcismo forte em largar tudo e seguir Cristo. E para mim é uma alegria porque eu comecei com 14 anos de idade, sendo acompanhado, e hoje minha primeira peregrinação como sacerdote, podendo acompanhar os jovens da minha paróquia. Então para mim isso é uma alegria imensa. E tudo é vivido com muita intensidade e foco na fé em Deus. É um chamado muito grande, primeiro porque a gente já se prepara desde juntar o dinheiro, de fazer a organização, se prepara espiritualmente, a gente tem um contato, um convívio com outras pessoas de outros estados que contam a experiência, a história de vida. Essa troca acaba contribuindo muito para a formação espiritual da gente. Programa especial aqui na TV Evangelizar anunciou os 45 selecionados para a próxima etapa do VEM, Festival de Música Católica. E olha, pelo jeito não foi nada fácil chegar a esses nomes. Confira na reportagem. Um ajuste aqui. Fala pra gente agora se você não vai acompanhar esse festival. Um detalhe ali. Chegou o dia de anunciar os 45 selecionados para a próxima fase do VEM 2022. Tudo preparado para o programa, a Janaíne já está aqui no teclado. Eu vou perguntar para ela, foi difícil escolher os 45? Ah, foi. Tinha muita gente talentosa, muita música boa. A gente ficou com dó das pessoas que ficaram de fora. A gente queria colocar todo mundo, mas infelizmente não dava. A gente espera que nos próximos anos eles voltem. Não foi fácil chegar nesses 45, mas com certeza vai surpreender a qualidade que estamos com essas composições, esses cantores. Foi muito difícil, tem muita gente talentosa, a gente teve que ser muito criterioso nessa escolha, mas eu acredito que o pessoal vai adorar os que foram escolhidos. Contagem regressiva começou. Seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil, que alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar. 25 minutos de muitas emoções. Os jurados nacionais e regionais foram apresentados. E dos 261 inscritos em 22 estados do país, chegou a hora de revelar os 45 selecionados. Rufem os tambores, por favor, rufem os tambores, que chegou a hora do anúncio. São 3 grupos, separados por regiões. Cada grupo, 15 selecionados. É assim, dos que representam a região Norte e Centro-Oeste, se apresentam em Palmas, no dia 6 de agosto. Dos representantes do Nordeste, as audições serão no dia 13 de agosto, em Recife. E por último, os 15 que representam o Sul e Sudeste vão se apresentar no dia 20 de agosto, na cidade de Maringá. Por último, uma surpresa. Tá vendo esse ônibus? Então, ele vai sair daqui de Curitiba com a equipe produção do VEM e vai parar em todos os locais de audições para conhecer você que está aí do outro lado da tela. Tem nomes muito bons, tem músicas excelentes, tudo para que o Festival VEM continue sendo um sucesso que já foi em 2021, enaltecendo a boa música católica esse ano em 2022, agora com as audições regionais, que é a próxima etapa que nós vamos conferir. Se a gente está, com certeza, no caminho certo da evangelização, com essas músicas que eu acredito que já são sucesso por toda a programação da TV Evangelizar.
com certeza vai ter muita música bonita. Agora vamos de futebol? Acompanhe os gols da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Internacional e a partida terminou empatada em 0-0. No estádio do Maracanã, o Flamengo jogou contra o Coritiba e o Mengão saiu de campo com a vitória. Gustavo Henrique e Diego fizeram os gols da vitória do Mengão. No estádio da Ressacada, o Avaí enfrentou o Santos e saiu de campo com a vitória. Guilherme Bissoli fez o gol da equipe catarinense. Na Arena Castelão, o Ceará enfrentou o Corinthians. O Timão fez o primeiro gol da partida, com Roger Guedes, mas o Ceará reagiu e empatou com Bruno Pacheco, virou com Vinícius e Kleber fechou o marcador. Final na Arena Castelão, Ceará 3, Corinthians 1. No Alfredo Jaconi, o Juventude enfrentou o Goiás e a partida terminou empatada em 0-0. No estádio do Morumbi teve confronto de tricolores, São Paulo e Fluminense. O Flu saiu na frente com André, o tricolor empatou com Luciano e virou com Patrick. E Manuel empatou para o tricolor. E foi só, São Paulo 2, Fluminense também 2. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Atlético Mineiro e o Galo saiu de campo com a vitória. Zaratio marcou o gol da vitória da equipe mineira. Lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o Fortaleza e os visitantes saíram de campo com a vitória. Moisés anotou o gol do Fortaleza. Placar final: Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1. No estádio Independência, o América Mineiro jogou contra o Bragantino. Alejandro marcou o primeiro e o segundo do Massa Bruta. E Sorriso fez o terceiro. Final, América 0, Bragantino 3. Às 8 horas da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá. Pauta Aberta dessa segunda-feira está terminando. Até a próxima.